puderem deixar o áudio desligado, ajuda todo mundo a assistir. Tá gravando? Tá. Então, e aí na última aula a gente iniciou, né, falando sobre esses indicadores de preparo de alimento, né, e vimos o quanto eles são importantes, né, para indicar as perdas ou ganho de peso de um alimento durante as etapas de pré-preparo e preparo, tá? E aí vimos que existem vários indicadores desse, né, o fator de correção, né, ou como ele pode também ser chamado de indicador de parte comestível, que é o IPC. Hoje a gente vai ver o indicador de conversão e o índice de reidratação, que também não deixa de ser de um fator de conversão também, mas visto de uma forma diferente. Não vai a questão da cocção. E vimos algumas definiçõezinhas, né, de peso bruto, que é o PB, que é a quantidade de um determinado alimento para um número de pessoas, né, que é o peso do alimento in natura, né, o peso real do alimento quando a gente compra. O peso líquido é o peso do alimento cru, sem as partes não comestíveis, né, as partes ditas não comestíveis, que são as sementes, as cascas, as aparas, né, o caroço, tá? Adicionei também uma outra definição aqui, que é o PAC, né, que é peso do alimento cozido, né, que é o peso do alimento após a cocção dele, que é utilizado no cálculo, né, do índice de conversão e do valor energético, tá? Os demais a gente já comentou deles, né, mas são definições bem tranquilas. E é importante vocês, assim, não decorarem, né, mas entenderem o que significa cada termo desse. Assim, eles são bem diretos, são bem claros de compreender, mas, assim, precisa estar no sangue, até para quando vocês precisarem de aplicar a fórmula para algum dessas definições vocês saberem, né? E aí o que a gente viu na semana passada foi o IPC, né, que é o indicador de parte comestível, ou o fator de correção, né, que é a mesma coisa, e se relacionam às perdas que o alimento tem, né, referente à sua limpeza e seu pré-preparo, né? Então, a retirada de partes danificadas dos alimentos, queimadas, sementes, algumas sujidades, né? Casca, talo, osso, né? Então, tanto alimento vegetal como animal, a gente sempre tem alguma perda, e essas perdas elas são indicadas através do IPC, tá? E aí vimos que a relação existe uma relação entre o peso bruto e o peso líquido, que é o próprio IPC. Então eu divido o peso bruto, né, que é o alimento quando eu compro, o alimento in natura, para o peso do alimento que eu limpei, né? Em ambas as situações aqui são alimentos crus, tá? Geralmente, quando o alimento não precisa de uma limpeza, né? Ou seja, a gente consome ele na forma com que ele se encontra, sempre o fator de correção vai ser igual a 1, porque o peso bruto vai ser igual ao peso líquido, tá? Então, isso acontece com farinha, né, com ingredientes culinários, tipo açúcar, sal, tá? Então, todos esses alimentos que eu não tiro, essas partes não comestíveis, têm o fator de correção igual a 1, tá bom? E aí falamos das questões relacionadas às unidades produtoras de refeição, né, de acordo com o IPC, né, o que pode ser feito, né, para
evitar com que existam perdas, a questão das falhas que acontecem e tudo mais, tá? E aí o que a gente vai ver por agora é o fator de conversão, tá? O que o fator de conversão ele leva em consideração? São todas as modificações que o alimento sofre, onde ele pode ter aumento ou redução de peso, né? E aí, muitos preferem falar fator de conversão ao invés de índice ou fator de cocção ou fator térmico, por quê? O fator de conversão é mais amplo, tá? É qualquer modificação que o alimento tenha por ação de algum agente, né? Que pode ser químico, né? Ação de ácidos, pode ser para agentes biológicos, né? Que são os fermentos, e os fatores físicos, que é a temperatura em geral. Então, são todas as alterações que se fazem no alimento, né? Que ele modifica a sua estrutura, uma das suas características, né? Então, quando a gente pensa na questão da fermentação, né? A gente tinha uma massa com um volume específico lá ao início do preparo, e a gente deixou lá para fermentar. Essa massa, às vezes, duplica ou triplica de tamanho, né? Aumenta o volume lá de forma bastante incrível, né? E aí um dos que mais alteram os alimentos é a questão da temperatura, né? E a própria cocção, tá? E aí muitos autores chamam o fator de conversão como fator de cocção ou fator térmico, tá? E aí existem uns fatores, né, que interferem, né, influenciam diretamente nessa questão dessa alteração do produto, né? E é a intensidade do calor, né? Então, quanto mais calor ou tipo de calor que eu estou empregando, esse alimento ele vai ter perdas diferenciadas, né? A gente até viu na semana passada, quando a gente concluiu lá a aula falando sobre a parte de pré-preparo, né? Onde a gente falou sobre os tipos de calor empregado, né? Então, alguns têm perdas mais significativas, né, de líquido nos alimentos, outros um pouco menos. E aí, dependendo do tipo de calor que eu exerço, essa intensidade, né, desse índice de conversão ele vai ser diferente também, tá? Outra coisa que influencia é o tempo de cocção, né? Então, quanto mais coccionado o alimento, mais líquido ele vai perder, mais alteração ele vai gerar. A espécie do utensílio, né? Se é um utensílio utilizado para calor seco, se é utilizado um utensílio de ferro ou de inox, né? Então, a gente observa, por exemplo, nas frigideiras, né? As frigideiras de ferro, elas tendem a absorver o calor muito rapidamente, né? A adequação dos equipamentos, a questão da mão de obra e as diferentes preparações do mesmo alimento, né? As formas que eu vou preparar, né? Se ele vai ser grelhado, se ele vai ser assado, se ele vai ser gratinado, né? Diferentes formas que ele vai ser preparado também. Eu posso usar várias técnicas para evitar com que esse alimento ele perca as suas características de uma forma direta. E daí, o IC ele determina justamente essas alterações de massa, né, sendo uma relação entre o peso do alimento cozido e o peso do alimento cru, tá bom? E aí vamos ver aqui, né, algumas fórmulas que determinam isso, tá? E aí hoje a gente vai aproveitar para fazer assim até alguns exercícios. Na verdade, vocês não vão precisar fazer cálculos, né? Só vamos ver como é que a gente pode fazer cálculos tanto do
do IPC, né, que é o índice de parte comestível, assim como do índice de conversão, tá? Então, vou trazer exercícios prontos, e aí, de forma presencial, vamos tentar fazer alguns cálculos junto com vocês lá, para vocês exercitarem isso. Até porque se a gente tem a oportunidade de estar junto, né, então vamos usar isso. Então, ele determina a porção da preparação de um alimento, né, servida a partir do per capita, né? E aí, daí é importante a gente saber e conhecer cada um desses termos que a gente falou na última aula, tá? E aí, o resultado do valor de conversão, ele pode ser um número maior ou menor, tá? Então, o que significa quando o índice de conversão é menor que 1, né? Então, quando é menor que 1, ele indica que o alimento perdeu peso durante o processo de cocção, né? Então, o alimento que reduziu a sua massa durante esse processo, né? Quando é maior, né, indica que houve ganho de peso. E qual é a relação que existe nisso tudo, né? E aí eu coloquei aqui uma observaçãozinha que às vezes ajuda vocês, né? Então, geralmente, os alimentos que são de origem vegetal, né, que são ricos em carboidratos, eles apresentam o fator térmico, né, ou o índice de conversão maior que 1, né? Porque eles incham, eles ganham volume, né? Eles de certa forma, se hidratam, né? Eles absorvem o líquido de cocção para aumentar volume. É o que acontece com vários cereais, é o que acontece com leguminosa, é o que acontece com alguns tubérculos, né? E raízes, né? Tipo aipim, batata, inhame, né? Então, se você pesar esse alimento antes e depois, você vai ver que o peso dele foi incrementado, né? Ele aumentou o peso, né? Então, o peso cozido, né, que é o PAC, ele é maior do que o líquido, né? Então, toda vez que o peso cozido é maior do que o alimento cru, eu vou ter um fator térmico maior que 1, tá? E os alimentos de origem animal, né, que são ricos em proteínas, eles apresentam baixo fator térmico, né? Então, é o exemplo quando a gente vai grelhar uma carne, ou vai assar uma carne, ou vai fazer qualquer coisa com produto de origem animal. Ele vai tender a perder volume, tá? Então, um bife ou uma peça de carne que eu coloque numa panela para grelhar ou numa frigideira, né? Ele vai sair dessa frigideira ou dessa panela com um peso do alimento cozido menor que o do peso líquido, ou seja, ele vai perder volume, né? Então, sei lá, se eu coloquei 1 quilo de carne lá na panela, né, que é o peso líquido, ele vai sair dessa panela, sei lá, com 800 gramas, 750 gramas, né? Então, o peso cozido vai ser menor que o peso líquido. Daí eu vou ter um fator térmico que é menor que 1, tá? E aí vamos lá pensar nas outras características da nossa fórmula, né? Que vai calcular a conversão. O princípio é o mesmo, né? Se a gente pensar aqui, né? O peso cozido e o peso do alimento líquido, né? Que é o alimento cru e limpo, né? O rendimento, né? É a soma de todos os ingredientes após o alimento pronto, certo? Então, sei lá, vou pesar lá uma travessa de lasanha, né? São todos os ingredientes que estão ali. E eu vou pesar lá uma cuba de uma carne, de um bife ao molho madeira. É todo o conteúdo do alimento que está ali, né? Então, somei todos os ingredientes, né? O peso líquido de todos os ingredientes, né? Então, o peso líquido ali na parte de baixo é a soma lá
do meu molho, mais a minha carne, mais a água que eu coloquei, né? Tudo eu vou somar ali para que eu identifique ao final da cocção ou do preparo se existe uma perda, né? Então, sei lá, se eu estou fazendo também lá uma seleta de legumes, né? Eu vou pesar lá a batata já cortada, o chuchu, a cenoura, e aí peguei o peso deles cru. E aí, ao final da cocção desses 3 alimentos, eu vou pesar de novo, que vai dar o rendimento, né? Então, eu vou ter o rendimento aí dessa preparação. Então, é a situação dessa segunda fórmula. E da terceira, eu estou falando de uma coisa mais individual, né? A porção não é a quantidade de um alimento para uma pessoa, e o per capita também não é a quantidade de um alimento para uma pessoa do alimento cru, né? Então, a porção é do alimento pronto para uma pessoa, e o per capita é a quantidade de um alimento para uma pessoa cru, né? Então, a gente está falando da mesma coisa aqui. Eu tenho um alimento pronto aqui, que seria o peso do alimento cozido, ao final de tudo, e o per capita, que é o quê? É a quantidade de um alimento cru e limpo para uma única pessoa, tá? Então, eu posso usar essa fórmula do índice de conversão para variadas situações, né? Mas eu poderia, de repente, aqui apresentar somente essa fórmula, né? Mas para que vocês possam entender de uma maneira mais ampla o que se trata o fator de conversão, a gente pode também trabalhar com essas outras possibilidades, né? O rendimento, né? Se vier lá, um doce, né? Sei lá, uma cheesecake, né? De amora, né? Ela saiu pesando em torno de 1,2 kg, né? E aí, ao final, tive o rendimento de 1,2 kg. Calcule o índice de conversão, levando em consideração que usei isso. Aí você vai somar todos os valores, né, dos ingredientes limpos, vai ser o quê? O peso líquido total. E o rendimento é o valor, né, depois de eu ter pesado lá aquela minha cheesecake de amora. Beleza? Tranquilo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta até aí? De boas? Tem complicação, né? Mas à medida que eu for falando dos exemplos, acho que vai dar uma clareada né, de que forma a gente pode utilizar isso na prática para identificar como é que a gente usa esses fatores de rendimento, tá? E, por último, tem o índice de reidratação, né? O índice de reidratação, ele leva em consideração aos alimentos que são comercializados de forma seca, né? Ou seja, né? Cereais entra nessa categoria, as leguminosas, né? Algumas farinhas, tá? E aí, quando a gente fala de índice de reidratação, é porque esse alimento ele foi adicionado água, né? E aí, levando em consideração que é só água, é de um alimento que foi reidratado antes do consumo ou do cozimento, tá? Então, é um alimento que não teve ação de nenhum fator de conversão, né? Seja um ácido, seja um fator biológico, ou seja um fator físico, né? É só água, tá?
Então, é o famoso remolho, onde o alimento ele fica por um determinado tempo ali de molho e ele sofre aumento do seu peso pela hidratação que ele foi submetido, tá? E aí isso faz com que o tempo de cocção seja reduzido também, né? Então, uma das coisas que sempre é pensado, por exemplo, no Mauan, para redução de custos, levando em consideração a todos esses índices, é saber que se eu colocar uma leguminosa de remolho, vai cozinhar mais rápido, então vai acelerar o meu processamento, né? Então, eu vou perder bem menos tempo na hora de coccionar. Se eu sei que um cereal ele cocciona bem mais rápido se eu coloco ele de molho, também vou fazer isso, tá? E aí isso acontece para várias situações se a gente olhar na prática que a gente faz, né? Por exemplo, um trigo de tabule, né, que eu coloquei no material aí de vocês, ele é somente reidratado. Feijão, em algumas situações, dependendo do tipo de preparação ou do tipo de feijão específico, né? Tem feijões que a gente até consegue consumir ele dessa forma, né? Mas em geral ele é reidratado e coccionado. Aquele flocão de milho, né, que faz aquele cuscuz, né, de milho, né? Ele normalmente é colocado de remolho antes de ir para a cuscuzeira, né? Então faz o que? A reidratação do grão antes de levar para a cocção. Então é essencial isso. E daí, quanto mais água esse alimento absorve, né, durante o processo de reidratação, maior vai ser o rendimento dele, tá? E aí é natural que durante a cocção ele até aumente de volume, né? Pelo menos aí de 2 a 3 vezes em relação ao peso seco inicial, tá? E aí o índice de reidratação ele é calculado através dessa fórmula aí, que é bem parecida lá com do índice de conversão, né? Se a gente pegar essa primeira fórmula aqui do alimento cozido sobre o peso líquido, né? É bem parecido, né? Só que é do alimento já reidratado, que é como se fosse o alimento cozido, sobre o peso do alimento seco, tá? E aí sempre que a gente for mensurar o índice de reidratação, o índice de reidratação sempre vai ser maior que 1, tá? Se não der maior que 1, alguma coisa está errada, porque jamais na face da Terra um alimento que foi reidratado ele vai ter um peso menor do que seu alimento seco ou o alimento que não foi reidratado, tá? Então, no normal, na verdade, um processo que é natural, né, que aconteça, é que o peso do alimento reidratado seja sempre maior do que o do alimento seco, tá? Por quê? Porque ele absorveu a água, absorveu todo o conteúdo aquoso ali naquele recipiente, tá bom? E daí para a gente caminhar para uma parte mais prática, da gente demonstrar isso, como é que funciona, de fato, né? Eu vou trazer aqui alguns exercícios para... Vou colocar aqui um exercíciozinho para vocês resolverem, para desafiar vocês. Deixa eu só conseguir aqui essa tela. E aí já exponho para vocês. Deixa eu colocar aqui. Ficou tranquilo, gente? De tudo que eu falei? Sim, por enquanto sim. Tá de boas, né?
Tem alunos que falam quando chegam nessa parte assim, quando você explicou estava tranquilo, foi só começar a fazer o exercício que começou a complicar, não entendi mais nada. Eu achei que isso que eu ia falar agora. Eu ia falar isso agora, tá muito fácil, né? Aí que a gente vai ver, né? Foi começar a colocar o exercício que eu falei assim, eu achei que eu entendi, mas não entendi. Vou ver na prática. É isso aí. Ainda mais tem conta, cálculo, sei lá. Cálculo, né? Falou esse hoje, gente. Oxe, Jesus. Caraca. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui na parte de exercícios. Pô, queria que tivesse barulho de chuva aqui. Que chuva é essa? Tá chovendo aí em Muriqui? Oxi. Isso. Aí tá, Márcia? Oi? Aí tá chovendo? Caraca, tá chovendo. Aí tá chovendo em Campo Grande? Eu estive hoje. Não, tá calor. Nada. Pô, queria que essa chuva viesse pra cá. Uma lua agora. Tá. Pô. Nossa, Caraca. aqui tá muito quente. Mas aí é pior. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. A gente vai resolvendo junto, tá? Sem mistério. Então vamos lá. E aí eu só reforço, né, que é importante a gente saber, né, daquelas definições iniciais para aplicar nessa hora aqui, tá bom? Então vamos lá. Numa clínica geriátrica com 100 comensais, haverá um almoço, no almoço uma preparação de batata sauté. Quantos quilos de batata deverão ser adquiridos para a execução do cardápio? Dados. Fator de correção é igual a peso bruto sobre peso líquido, onde fator de FC é fator de correção, PB é peso bruto, PL é peso líquido, FC da batata, né, que é o fator de correção da batata, é 1,1, e eu tenho um per capita de batata de 80 gramas, tá? Acho que não apareceu ali, acho que cortou, mas é per capita. Então vamos primeiro, antes de deixar vocês se matarem ou tentarem suicídio, vamos pensar nas definições, tá? Então, primeiro, per capita, né? O per capita é o quê? É o peso destinado para o consumo de uma única pessoa do alimento cru e limpo, certo? Então, eu tenho aqui o alimento cru e limpo para uma única pessoa, mas essa clínica geriátrica tem quantas pessoas? 100. Nossa, 100! Caraca. Que berro! 100, né?
Então tem 100 pessoas nessa clínica geriátrica, 100 velhinhos lá, né? Então, se um velhinho consome 80, quanto 100 velhinhos vão consumir, né? Então, na verdade, aí vai ser o quê? 80 vezes 100, certo? Beleza. E daí, eu quero saber quanto eu vou comprar de batata, né? Então, quando eu penso quanto eu vou comprar de batata, é do alimento o quê? Bruto, né? Então, quando eu penso no alimento bruto, é o peso... Peso bruto. Peso bruto, exato, né? Então, o que a gente tem que descobrir nessa questão aí é o peso bruto, tá certo? Então, tem duas informações importantes. Eu já tenho o fator de correção da batata, que é 1,1, e já tenho o peso líquido. Por quê? É a quantidade de batata que eu vou precisar descascar, a quantidade de batata limpa para essas 100 pessoas consumirem, né? Então, vai ser o quê? O 80 vezes o 100, que dá o quê? Ou 8.000 quilos, não, desculpa, ou 8.000 gramas, ou 8 quilos, certo? Que é da batata limpa, certo? Só que, quando eu penso na fórmula, né, do fator de correção, é o quê? Peso bruto sobre o peso líquido, né? Sim. Então, eu tenho aqui o fator de correção, que é 1,1, e tenho o peso líquido, que é 8 quilos, tá? Então, para achar o peso bruto, eu vou passar o quê? O peso líquido lá para o outro lado, que ao invés de dividir, ele passa multiplicando. Lembram disso na matemática? Né? Então, nada mais do que eu vou fazer é o quê? Eu vou pegar o fator de correção vezes o peso líquido. Tá? Então, vamos transformar essa explicação em um quadrinho aqui para a gente poder trabalhar isso. Deixa eu só... Então, assim, até agora, eu acho que a letra A não deve ser, né? Não é a letra A. Eu acho que é a última questão. Não deu pra ver direito, porque o prep fica aqui. É letra E, né? Eu acho que é a letra E. Uhum. Os meus cálculos de cabeça, né? Não dá pra confiar 100% nele. Porque também você vai cozinhar aquilo e vai diminuir. Então, precisa de mais de 8, né? Aqui a gente não está falando de cocção, não. A gente só está falando de fator de correção. Para não comprar nem numa quantidade que falte, nem numa quantidade que sobre, né? Isso. E aí o fator de correção, ele leva em consideração ao quê? O que vocês chegaram à conclusão O fator aí? de correção é quanto você tira da batata. Eu posso tirar muito da batata ou posso tirar menos? Mas tira o quê da batata? A casca. A casca e as partes da batata. Eu vou desprezar. Por exemplo, se a batata tiver com alguma imperfeição ou tiver podrinha, eu vou tirar aquela parte podre, né? Uhum. E aí, quanto mais eu tirar, mais perda eu vou ter, tá? Sim. Então, eu vou pegar lá os dados para jogar aqui. Então, isso ela ainda não passou para o processo de cocção. Não passou. É do alimento. Tá. Só para eu tentar imaginar aqui na cabeça. Quando eu falo de fator de correção, é do alimento cru sempre. Tá. Tá bom? Então, o fator de correção é do alimento cru. Tá? Então, tem aí pela fórmula que o fator de correção é igual a peso bruto dividido pelo peso líquido. Tá? Então, eu tenho aí o PC, que é 80, né, 80 gramas de batata para cada velhinho. Eu tenho 100 pessoas. Estão conseguindo enxergar aí? Né? Qual o outro dado? Eu tenho fator de correção, que é 1,1, que é o da batata, né? Sim.
Beleza. E aí, com esses dados, eu consigo já calcular o que a Se gente quiser precisa. aumentar a letra mais um pouco, pode aumentar. Ah, eu vou aumentar assim, desculpa. É, porque tá bem Eu não pequenininho. coloquei na visualização aqui, desculpa. Melhorou. Então, pelo enunciado, eu vou precisar saber o quê? Meu peso bruto, né? Meu peso bruto, porque não é a quantidade de batata que eu preciso comprar para adquirir, né? Então, eu tenho aqui o PC, que é 80 de cada pessoa, e eu tenho 100 pessoas, né? Então, aqui, multiplicando, e aí eu tenho que o peso líquido é o quê? É o PC vezes o número de pessoas, tá bom? Professor, Então, não sei se eu não peguei essa parte, sei lá, devia ter viajado. Mas como é que você achou as gramas para cada pessoa? Esse 80 gramas aí? os 80 o enunciado já me falou. Ele já falou tá. que o per capita é 80, Entendi. tá bom? Ele, no enunciado ele já falava que o per capita da batata, para cada pessoa, uma pessoa deve consumir 80 gramas de batata, tá? Que é o peso do quê? Do alimento cru e limpo, tá? E ainda do alimento cru, tá? E aí por isso que vocês precisam gravar e entender cada termo desse, tá? Então, per capita, peso do alimento cru e limpo, tá? Peso líquido é fruto do quê? Do per capita vezes o número de pessoas. Então, eu vou ter aqui um peso líquido de 8.000 gramas ou somente 8 quilos, tá bom? É sempre para converter, né? Então, toda vez que vocês tiverem um enunciado que colocar a unidade de medida diferente, é sempre bom você colocar numa única unidade, né? Tem livros que falam que todos os resultados do peso líquido e do peso bruto tem que ser em gramas, mas eu prefiro, assim, eu não tenho, na verdade, eu não tenho uma preferência. A minha preferência é que esteja certo o cálculo, né? Seja ele em gramas ou seja ele em quilos, tá? Mas normalmente em gramas facilita mais vocês na hora de calcular e fica um pouco mais didático. Só que na prática, a gente não trabalha muito com grama, a gente trabalha com quilo, né? Então, por isso que eu não sou a favor de nenhum lado, né? Didaticamente, grama é melhor, mas na prática, trabalhar com quilo é melhor, tá bom? Então, eu já tenho aqui praticamente todos os dados que eu precisava para calcular o peso bruto, né? Então, na verdade, é só eu pegar aqui essa fórmula e modificar ela, né? E daí eu vou ter aqui que peso bruto peso bruto é igual a peso líquido vezes o fator de correção. Que é igual a quanto, gente? Me fala aí. 1.800, sei lá. Oi? 8.800? Não, mas o peso líquido, quem que é? Quanto deu? O peso líquido é 8, né? 8 quilos, né? Não, você pega isso. 8 quilos. E aí 8 quilos vezes quem? Quem é o fator de correção da batata? É quanto? 1,1. 1,1, tá?
Outra informação que vocês precisam saber é que o fator de correção ele não tem unidade de medida. Ele é um número absoluto, tá? Ele não tem unidade de medida, não tem grama nem quilo, tá? Ele é o número puro. Tá bom? Então, eu tenho aqui que 8 vezes 1,1 é igual a 8,8 quilos ou 8.880 gramas. Tá? Tá, ok. Beleza? Não é tão difícil. Não é difícil, né? É porque Não, prática só tem que é ter uma coisa... atenção, né? Aham. Um númerozinho que erra, já era. Já era. Deixa eu ver aqui se tem alguma técnica. Adquirir. Ah, isso aqui é legal, hein? Oi, você consegue me ouvir? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês de novo. O exercício 2. Será que esses vocês conseguem fazer E sozinhos? se eu colocasse assim, em vez de colocar 8, agora não voltou a tela. Se você quisesse colocar 8.000, né? Isso, Podia também. vezes 0,1, aí daria em gramas, é isso? Isso, daria em gramas, O importante é que esse 1,1 seja calculado, né? O importante é que vocês saibam usar esses dados no local certo, na situação certa. E converter tanto para quilos ou para gramas. Isso, exatamente. Tá. Então, aí, o técnico de alimentação necessita de 36 quilos de cenoura para o cardápio do dia. Então, ele precisa de comprar, né? Certo? Ou aquilo ali é o peso líquido? É o peso bruto ou o peso líquido aquilo ali? Oi? Então, o técnico de alimentação necessita de 36 quilos de cenoura para o cardápio do dia. Quantos quilos de cenoura ele deverá adquirir? Então, 36 ali é o peso o quê? Da cenoura crua. Peso bruto? Ó, Não, é da cenoura descascada, limpa. Já pronta? Líquida, é o peso então líquido. ele precisa de ter disponível para ele isso aqui. Isso. 36, que é 36 quilos para o cardápio dele do dia. Então, ele precisa disso aqui para ele usar, tá? E aí, a parte que reforça que esse é o peso líquido é a segunda, né? Quantos quilos de cenoura ele deverá adquirir? Então, se ele vai na feira comprar, é o alimento bruto, né? Então, é o peso bruto. Tá? Então, aqui a gente vai precisar calcular o peso bruto novamente, tá? Então, vou fazer um tipo diferente. Compartilhamento de tela aqui. Eu vou apagar aqui. Estão enxergando a minha tela do... Gente, eu não tô ouvindo nada. Então, vamos lá. Então, pelo enunciado ali, eu vou precisar saber o peso bruto, né? Que é quanto a pessoa vai precisar, o técnico em alimentação lá vai precisar comprar,
certo? E ali no enunciado, ele me dá quais os dados? Para o enunciado, ele me dá o quê? Acho que tem alguém que tem um aí, gente. Tá difícil de ouvir. Então, aí no enunciado, tentem só ligar o áudio quando vocês precisarem falar. Então, acho que fica mais fácil. Então, aqui eu tenho 36 quilos de cenoura para o cardápio. A gente já chegou à conclusão que isso aqui é o peso líquido, certo? Então, vou colocar lá que eu tenho... Eu tenho lá já o PL. O PL é o meu peso líquido, tá? O PB é o que eu quero calcular e eu tenho também o fator de correção. Meu fator de correção lá é de 1,2, né? Que é o fator de correção da cenoura. Então, 1,2. Beleza. Se eu tenho aqui que o peso líquido é 36 e o fator de correção é 1,2, e eu sei que a fórmula do fator de correção é PB sobre PL, é a mesma coisa, né? Então, quando passa lá para o outro lado, passa o quê? Multiplicando, certo? Então, eu vou ter aqui que PB é igual a PL vezes FC, tá? E é o mesmo que PB é igual a 36 vezes 1,2. Dá quanto, gente? Vamos... Me ajuda. Tá todo mundo enxergando, tá, né? Sim. Ver quanto é que dá isso. 43,2? 43,2. Vamos ver se tem alguma resposta dessa lá? Tem que ter. Eu também tenho isso. Tem que ter. Então, a resposta certa é a letra C. Tá bom? Da outra questão, a resposta certa é a letra E, né? Foi 8.800. Na verdade, aqui era para estar em grama, né? Na verdade, aqui tá certo. É 8,8 gramas. Fechou. Desses cálculos aqui foi. Esse aqui ainda não vou fazer esses exercícios aqui com vocês, não. Depois eu... Deixa eu ver se esse aqui é legal também. Quantidade... Não, primeiro, antes de fazer isso aqui, eu vou trazer um exercício resolvido para vocês. Deixa eu me achar aqui, não vou me perder. Deixa eu pegar aqui um exercício resolvido para vocês fazerem. Daí eu não... deixa eu mostrar... Esse aqui. Eu vou mandar isso para vocês, mas já vou mostrar. Eu acho que eu mostrei na aula passada alguma coisa de tabela de fator de correção. Então, tem aqui, ó, a tabela de fatores de correção de alimentos, né? E aí é sempre separado por grupos, né?
Então, tem das aves, né? A ave, em geral, inteira, normalmente perde muito, né? Porque tem muita carcaça, muita para, né? A carne bovina, dependendo do local, eu vou ter mais perdas, mais ou menos perdas, né? Então, por isso que existe essa variação aqui, né? Crustáceo, então, né? Quando a gente pensa em caranguejo, né? Ostra, lagosta, a maior parte a gente despreza, né? Tanto que o fator de correção, por exemplo, 10 de uma ostra, né? De frutas é razoável. E aí tem vários, né? Dependendo da fruta. Por exemplo, o tamarindo, né? Que é mais casca do que qualquer outra coisa. O limão, né? Que a gente também joga muita coisa fora do limão, também o fator de correção é alto. Da melancia é super alto. Das hortaliças, né? Abobrinha, razoável. Cadê o da abóbora que alguém se assustou? Acho que aqui não tem abóbora. Deixa eu ver. Tem. Aqui, ó, 164. Da abóbora. Couve-flor, também fator de correção bem alto. Isso tá naquela aulinha. Eu vou colocar no material de vocês. Isso aqui eu vou É isso repassar. que eu ia perguntar. Vou disponibilizar para vocês aqui. Então, a Maria, ela vai entrar no meu primeiro exemplo aqui. Então, Maria comprou 1.000 gramas de abóbora para fazer uma sopa. Foram retiradas cascas e semente, restando 550 gramas. Né? Então, ficou pouco mais da metade da abóbora restou para fazer a tal da sopa. Tá bom? E aí eu tenho aqui, quando eu compro, falo de comprar, eu tenho o quê? O alimento com seu peso bruto, né? Então, tá aqui 1.000 gramas do peso bruto. Depois que eu tiro cascas e sementes e peso o alimento, é o peso líquido, tá? Então, aplicando na fórmula, esse é o exercício mais bobão que tem, né? E aí, por isso que eu fui na ignorância já com vocês lá no outro já. Mas eu queria voltar nesse para, de repente, caso alguém tenha ficado na dúvida, né, de como que usa, para que usa fator de correção, é assim, né? Então, eu vou calcular o fator de correção aqui, tá? Então, eu pego o valor do peso bruto sobre o peso líquido. E aí, meu fator de correção vai dar 1,81, que arredondando vai dar 1,82, tá? Virou uma dízima aí. Professor, uma pergunta. Hum. Se o número fosse 1,85, ia permanecer 1,85 ou ia ter que arredondar de novo? Sei lá, para 2. Sei lá. Ah, não, é sempre 2 casas. O fator de correção a gente sempre trabalha com 2 casinhas. Ah, tá. Tá? Então, assim, a não ser que seja, assim, 0 no final, né? Por exemplo, 2,50. Aí você bota 2,5 só. Tá? Professor, pensando aqui na prática, você pesa o produto bruto e depois você pesa ele em produto líquido, seria isso? Isso, para você peso saber líquido. esse cálculo? Exatamente. Por exemplo, Mais ou menos é isso aí mesmo. Por exemplo, é porque aqui a gente está pegando em valores que são domésticos, em valores menores, e essas perdas, elas são bem irrisórias, né? Mas quando a gente pensa assim no peso bruto de um alimento de 1 quilo, 1 quilo de abóbora, isso a gente faz em casa, né? Mas quando a gente pensa numa UAN, numa unidade produtora de refeições, e, por exemplo, eu uso 80 quilos de abóbora, às vezes 100 quilos de abóbora, o que a gente perde de um alimento
é uma quantidade bem razoável. Chega aí, às vezes, a 8 quilos, 10 quilos só de perda. Então, isso vai impactar lá no meu cálculo lá no final, entendeu? Porque por quase 10 quilos de perda, esses 10 quilos poderia faltar para uma pessoa que, de repente, se eu não fizer o cálculo da forma correta, vai faltar para alguém. Então, vai ficar furado o meu planejamento de compra. Por quê? Porque eu não levei em consideração que tem perdas. Tá bom? Sim. Uhum. Então, as perdas ou o rendimento, eles devem ser sempre levados em consideração nos cálculos, tá? Vamos lá. A situação 2. Eu tenho aqui, para a preparação de uma porção de 100 gramas de salada de frutas, então a porção é o quê? É o alimento já pronto para uma pessoa consumir. O alimento pronto, né? Então, por exemplo, eu vou chegar lá no restaurante e vou pegar a minha saladinha, 100 gramas, tá? E aí são necessários 20 gramas de mamão, 20 gramas de maçã, sem cascas e sementes, tá? Então, isso aqui é o per capita de mamão e de maçã. Considerando que o FC do mamão é 1,6 e da maçã 1,2, que quantidade de cada fruta deve ser comprada para servir uma porção de salada de frutas para 30 pessoas? Tá? Então, o que eu preciso inicialmente fazer? Eu preciso, primeiramente, transformar esse peso do alimento limpo, né, que aqui é o alimento limpo, né? Se eu só estou falando aqui de 100 gramas e 20 gramas e 20 gramas, é do alimento já limpo e cru para aquela pessoa, tá? Então, eu vou precisar de transformar o peso líquido em peso bruto, né? Então, eu vou pegar 20 gramas do mamão vezes 1, aqui está até errado, né? O livro errou. Deixa eu ver se o cálculo pelo menos está certo. Eu não tinha visto isso, gente. Juro para vocês que o livro está errado. Então, vamos considerar que ali, aquele 1,6 seja 1,8 que dá aqui no cálculo, tá? Vamos considerar, esquece isso aqui. Mas vamos levar em consideração que seja 1,8. Aí eu peguei o fator de correção, que é 1,8, que a gente está catando agora, e o peso líquido é 20 gramas. E aí deu 36 gramas do alimento que é bruto para uma única pessoa, tá? Consumir. Para uma pessoa, tá? Porque é 100 gramas porque quando a gente fala de porção, né, do alimento pronto para uma única pessoa, tá? Então, como eu tenho aqui 30 pessoas, eu vou precisar pegar esse número aqui do final de ambos os alimentos e depois multiplicar por 30, tá? Então, eu calculei o peso bruto de ambos aqui, tanto do mamão quanto da maçã, e aí depois eu multipliquei pela quantidade de pessoas. Lembra lá que da fórmula que a gente fez inicialmente, né? Que é peso líquido vezes o per capita é igual ao peso bruto, né? Final, né? Que é o peso de compra, né? Então, eu tenho aqui que o peso bruto para uma única pessoa, 36, vezes o número total de pessoas. Aí eu vou precisar aqui de comprar 1,08 kg, né? Ou 1 quilo mesmo, né? Se a gente for tirar esses 80 gramas aqui. E de maçã, eu vou precisar comprar 660 gramas de maçã, tá? Então, vai lá a Maria, na compra lá em Muriqui, para fazer uma saladinha de fruta, né? Comprar 600 gramas e 600 de maçã e 1,8 kg de mamão, né?
E aí ela vai limpar, vai dividir pelo número de pessoas e vai ver o peso bruto para cada pessoa, e depois de limpo, quando eu tiro as partes, aí vai sobrar de fato 20 gramas de mamão e 20 gramas de maçã para cada. Tá? Então acho que é isso. Ver aqui se eu consigo o exercício de peso. Ai, gente, esse negócio tá me irritando, passa rápido. Deixa eu ver aqui. Aqui o exemplinho, só para a gente fechar a aula de hoje e a gente encerrar. Vamos lá. Pedro recebeu 200 gramas de batata crua e limpa. Tá? Então, quando a gente pensa em batata crua e limpa, é o per capita da batata. Ou então a gente pode pensar só no peso mesmo, né? Vamos pensar na batata crua, tá? Porque a gente aqui está falando de índice de conversão, tá? E aí ele recebeu 200 gramas de batata crua e limpa e em 245 de batata frita. Qual o índice de conversão da batata frita? Né? Todo mundo entendeu o enunciado? Então, Pedro percebeu que 200 gramas de batata crua e limpa resultou em 145 gramas de batata frita. Qual o IC da batata frita? Né? Então, eu tenho aqui a batata crua, que é 200, e a batata frita, que é 140. Então, a gente usando a fórmula, né, do alimento, do índice de conversão, eu tenho peso do alimento cozido sobre o peso do alimento cru. E aí, lembrando daquela regrinha que a gente viu lá na aula de hoje, teve perda ou teve ganho? Só olhando para o índice de conversão. Perdeu, né? Por quê? O índice de conversão é menor que 1. Tá bom? Tá bom? Então, toda vez que o índice de conversão é menor que 1, eu tive redução de volume ou de peso de um alimento. Tá? Então, levando em consideração que a batata passou por um processo onde ela foi frita, então a gente já sabe que quando eu frito uma batata, eu vou ter um volume menor que o anterior dessa batata, né? Tá? E aí pode ter várias situações que podem influenciar nesse peso final aí. Por exemplo, se a gordura ela estava fria, então a tendência do alimento é absorver mais óleo. Se essa fritura, se esse alimento de repente foi frito demais e essa batata ficou muito seca, né? A gente aqui só está vendo os dados, né? Mas o alimento lá pronto a gente não sabe, mas a gente meio que pensa nessas hipóteses, né? De tanto para ganho de peso do alimento cozido frente ao alimento cru, né? Então, se ele ganhou, ele pode ter acontecido da gordura estar muito fria, né? Dele absorver aquele excesso da gordura, né? Ou ele perdeu muito, ou ele passou do ponto de fritura, ou esse óleo estava quente a ponto de desidratar muito esse alimento, tá bom? Então, quando a gente pensa isso, a gente precisa pensar nas hipóteses, né? Pô, eu tive perda desse alimento, né? Então, por que eu tive perda? E aí eu vou chegar lá no chefe, vou chegar lá no cozinheiro e falar, poxa, o que aconteceu aí no processo que eu tive essa diferença aqui? Eu acho que eu deixei passar do ponto. E não, eu acho que eu coloquei o óleo muito, muito frio, né? Então,
daí você consegue identificar algumas falhas na preparação, né, no processo de produção de refeições. Tá bom, gente? Beleza? Então, eu vou... Deixa eu ver aqui se tem. Queria que vocês tirassem... Conseguem tirar um print dessa tela e depois... Aquele da deu valor resultado. Deixa eu ver aqui. Esse telefone aqui é novo aqui, eu não tô conseguindo tirar print nele, não. Se alguém puder mandar lá no grupo lá. Beleza. Aí tentem tirar o print dessa situação 2 aqui e entendam ele para a próxima aula. E aí a gente faz junto ele na aula que vem. Tá? Eu não consigo tirar. Oi? Não sei tirar print pelo computador, não. Então, para tirar print do computador, você vai apertar a tecla do Windows. Sabe qual é que é a tecla do Windows? Que tem uma janelinha. Sabe? Aham, sei. Então, essa tecla, mais uma que fica lá no canto direito superior, tá assim, PRTSF, ou Print Screen. Já identificou aí? PRTSC. Ou então tá escrito Print Screen, somente. Não, tá PTR. Vou fazer isso, calma aí. Aí você aperta o Windows primeiro, depois essa. Vai dar um pretinho na tela, igual o print mesmo. Tá. Vê se rolou. Oi? Aqui, eu coloco lá no grupo. Tá. Ou então, Natália, você só aperta o print screen e no WhatsApp Web você dá o Ctrl V. Que vai também. Só aperta o print screen, aí você abre o teu WhatsApp Web, aí coloca lá na conversa, aperta Ctrl V no local do escrever. Oi? Foi. Beleza. Tá, aí deixa eu só passar um aviso. Aí na aula que vem, vão ser vídeos que eu vou colocar, que o colégio vai colocar lá na plataforma para vocês, tá? Que é como se fosse uma revisão geral, meio que prática, dessas aulas de pesos e medidas, desses indicadores, desses índices, e eu gravei lá no laboratório para vocês, tá bom? E daí, caso eu precise de dar aula por algum motivo, né, o colégio não tenha conseguido finalizar o vídeo, aí a gente tem uma aula de revisão sobre essas temáticas aqui e eu vou mostrar alguma coisa na prática para vocês. Beleza? Beleza. Então, fechado então, gente. Então, até semana que vem aí. E se decidam aí logo dos horários para a gente não ficar perdido. Tá bom? Tá. Bom final de semana aí para vocês, tá? Tá bom. Beijo. Tchau, beijão. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.
Olá, Márcia. Eu lá em Campo Grande quase nem mexi em telefone, eu só mexia mais era para ligar. Nem cheguei a olhar o WhatsApp, eu fui ver quando eu estava chegando aqui em casa.